Semelhantes a Ti é o nome da nossa série que nós temos gravado aqui no nosso canal do YouTube. Eu convido você a participar conosco de mais um vídeo e nós vamos falar hoje de um assunto que a Igreja de Cristo gosta muito de falar, mas pouco de dar. É o perdão. Fique ligadinho conosco. Perfeito. A cara dele. Gente, nós nascemos para perdoar. E é bem falado mesmo que a Camila disse aqui no início, na abertura do nosso programa. Em todas as áreas, o nosso propósito com essa série, o nome não é à toa, Semelhantes a Ti, é sermos mais parecidos com Cristo. E quando o assunto é perdão, puxa vida, Jesus nos ensinou a oração modelo. E eu penso que a bênção condicionada, se é que eu posso dizer assim, Camila, dentro da oração do Pai Nosso, é o perdão. Quem é que não conhece o Pai Nosso? Né? Com certeza. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e aí vem Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Tem tradução que diz assim como nós perdoamos. E aí está o detalhe. Tem uma condição, né? E nós precisamos perdoar no mesmo nível, nós seremos perdoados no mesmo nível em que nós liberamos o perdão para outras pessoas. Há quem diga, né, Camila, que não perdoar é ver o outro tomar veneno e você tomar veneno e achar que o outro que vai sofrer por conta disso. Sim. Eu já tenho uma definição diferente do perdão, mas vamos para a sua definição primeiro, que eu acho que ela está melhor que a minha. Bom, eu vou ler aqui a do próprio dicionário Aurélio, que todos nós conhecemos, né? Aqui fala que o perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo, né? Quem exigia aquilo ali, ele resolve deixar de exigir, resolve realmente abrir mão daquilo que era o seu direito, né? E eu penso que a definição de perdão é muito boa nesse sentido, porque a gente vê aquela parábola de Jesus, né? Quando ele fala do rei que perdoou a dívida absurda. Poxa, essa história é forte. Né? Daquele servo, e aquele servo, então, porque rogou, suplicou, alcançou o perdão, mas ele sai dali e encontra um dos seus conservos que devia muito menos, né? Porque quando a gente estuda os valores, a dívida daquele servo para com o rei era algo que não poderia nunca ser pago, porque é um exemplo daquilo que o próprio Jesus iria fazer por nós, né? E que fez por nós na cruz do Calvário. E quando ele sai e ele encontra aquele seu conservo que devia para ele assim, mixaria, vamos colocar assim, R$5, e ele pega ele pelo pescoço, porque além de não perdoar, ele ainda o humilha. E joga na prisão. O encerra na prisão, né? Então a gente percebe que dali os outros servos do rei falam do que viram aquele homem levado diante do rei novamente, segundo a parábola de Jesus. E ele, então, é lançado, e Jesus diz assim, e ele seria atormentado eternamente pelos verdugos, né? E a gente entende aquilo só tratando do sentido de ir para o inferno, propriamente né? dito. Só que quando a gente para pensar nesses poucos anos de ministério em que nós temos servido, a gente tem encontrado tanta gente sendo atormentada, né, por esses verdugos. Quem não perdoa, porque não perdoa, vive debaixo de tormento. Sim, ela vive debaixo de tormento, ela vive presa ao passado, porque ela vive presa à situação que a ofendeu. Perfeito. E ao ofensor. E a ideia dessa parábola, né, Camila, é que assim, puxa vida, se Deus perdoa tamanha dívida, sim, é o ponto da reflexão. Nós não podemos soltar o pescoço do outro, inclusive é a minha definição de perdão. A minha definição de perdão é soltar o pescoço do outro. Você perdoa quando você consegue liberar o próximo. E sabe outra coisa que é interessante, que eu acho que a igreja também liga muito, né? O perdão ao ato de sentir. Que né? não tem a igreja ficou meio mística, né? Eu sinto de ser batizado, outro assunto, né? Então, não tem nada a ver, né? Porque não tem nada a ver com sentir, né? Tem que crer para ser batizado. Eu sinto, agora eu sinto de perdoar.
né? Agora eu sinto de orar. De agora orar. Como é que não pode? é eu sinto de ler a Bíblia. Tudo errado. E na realidade a gente sabe que é uma decisão, né? Amai-vos uns aos outros, é imperativo. Alegrai-vos, orai sem cessar, não é verdade? Perdoe as vossas dívidas, perdoai as vossas dívidas, assim como perdoamos. Então, o que Jesus está dizendo é decisão. Decisão. Camila, você já teve que perdoar alguém? Com certeza. Levar 5 alguém. minutos atrás, eu tive que perdoar. Brincadeira. Mas nós temos sempre que perdoar, não é verdade? Marido e mulher o tempo todo, não é? Tendo que se perdoar, né? Muitas vezes acontecem situações... Direto, Camila. Direto, não é verdade, querido? Olha as vulnerabilidades, né, amor? Estamos na arena. Agora eu lembro aqui em Gênesis, no capítulo 41, que José foi um grande exemplo de perdão. Sim. E eu gosto muito desse texto que fala dos filhos que José teve, Manassés e Efraim. O primogênito foi o Manassés. Fantástica essa palavra. E o nome significa Deus me fez esquecer. E depois veio o Efraim. Deus me fez crescer. Gênesis 41, verso 50. E aí eu vejo que tem muita gente invertendo a ordem dos partos. Tem gente querendo crescer sem esquecer. E o esquecer aqui não é amnésia. O esquecer aqui é liberar, é perdoar, é virar uma página. Então não existe... Eu gosto do exemplo que você dá da ferida, né? Da cicatriz. Da cicatriz. Quer dizer, você olha para a cicatriz, você vê que ela está ali. Você lembra do que aconteceu. Você lembra do que aconteceu, só que quando você toca nela... Não dói mais. Não dói mais, porque você foi curado. Então, primeiro tem que gerar o Manassés. Primeiro tem que nascer, Deus me fez esquecer, para depois gerar o crescimento. E eu entendo que existem, que o fato de nós decidirmos perdoar não é porque nós somos autossuficientes para isso. Nós decidimos perdoar porque primeiro precisa-se ter a predisposição, né? A decisão. E aí entra a graça, e aí entra o favor do Espírito Santo. Quando eu digo, Senhor, eu decido perdoar, me ajude a perdoar, porque eu sei que existem situações... Nós não estamos aqui no mundo de Bob ou vivendo em Nárnia, né? Menosprezando a sua dor, as dificuldades, que não estou falando de que... a gente já ouviu cada história. Fulano, também. Né? Olhou para mim torto, então agora eu tenho dificuldade. Não, a gente está falando de feridas realmente profundas. Casos seríssimos que a gente escuta mesmo pastoreando e dá vontade de a gente dizer, olha... Quem que te fez isso aí? Vamos lá agora, pega esse pedaço de pau, vamos resolver esse negócio agora. O lado humano da gente Existem sim casos de perdão que são sobrenaturais, que a gente precisa dessa graça, e aí que entra essa parábola de Jesus também, porque o que o rei o Senhor Jesus estava nos contando é que essa dívida que foi feita ao rei, ela era absurda, ela não tinha como ser paga. Então há perdão que você fica assim, não tem como ser dado, mas aí quando você lembra da graça, por isso a gente precisa sempre voltar. O evangelho ainda continua e vai sempre ser a cruz. A gente sempre precisa voltar para a cruz. Ela é o motivo, ela é a razão de estarmos aqui e ela é a razão de para onde estamos indo, né? E por falar na cruz, e o nome da série é Semelhantes a Ele, né? Semelhantes ao nosso Senhor, eu queria ler Lucas 23, quando Jesus está crucificado, foi pregado na cruz, o verso 33 diz, quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E no 34, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, nós estamos diante de alguém que deu o exemplo. E não fez, né, não tinha por que ser maltratado, não tinha pecado, não merecia passar por isso. E por isso que é perdão. Porque às vezes a pessoa está nos vendo, Camila, ela pensa assim, pastor, mas você não está entendendo. O que fizeram comigo, eu não merecia. Mas se você merecesse, o assunto não seria perdão, seria justiça. Você mereceu, você tinha que passar mesmo, sofrer mesmo. Quem mandou? Agora, é porque você não merecia que o assunto é perdão. É você ter direito a cobrar uma conta, uma dívida. E você abre mão dele. Você abre mão, você diz, tudo bem, você não me deve mais nada. Você me devia, mas eu escolho... não receber, você não precisa pagar mais, esquece,
está perdoada a dívida. Olha, Jesus fez isso conosco. E aí que entra esse poder transformador do Evangelho. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós não podemos fechar os olhos e levar a nossa vida como se a gente fosse qualquer pessoa. Não, nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Se somos cristãos, se dissemos, né? Se estamos dizendo, não, eu sou cristão, então você tem o DNA do seu pai. Você é filho de Deus, então você tem esse DNA. Então você deve andar, nós devemos andar como ele andou. Senão é igual eu sempre digo para os meninos, né? Ensinando um dia com eles ali, os adolescentes, numa classe que nós tínhamos em uma das nossas igrejas que a gente passou, e eu dizia para eles assim, olha, se você fala que você é cristão, você precisa então se comportar e ser cristão de verdade. Senão você vira aquelas pessoas que dizem que são vegetarianas e comem bacon. É verdade. Não é verdade? Não existe. Pode um Tem gente que diz que é vegetariana e come bacon. Esse autodenomina vegetariano. Comendo bacon, comendo carne, não faz sentido. Você está escandalizando a classe dos vegetarianos. A mesma coisa é o cristão, que diz que é cristão e não perdoa. Não faz sentido, porque esse é o requisito, é o coração do Pai. Isaías 53, sim, Isaías 53 fala sobre toda a saga, né, de Jesus indo para a cruz por nós. A gente só guarda muitas vezes Isaías 53, 4 e 5 quando a gente, né, quer cura, quer restauração, mas a gente descarta o caráter daquele que morreu por nós. E lá diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, ele não ofendeu a ninguém que o estava ofendendo. E se o nosso alvo é ele, nós precisamos então andar como ele andou, nós precisamos buscar ser como ele é. Perfeito, querido, só sobrou para mim e para você abraçar essa palavra e dizer amém, Senhor. Me ajuda a liberar o meu próximo. Tenho certeza que você se livrará de todo tormento e um alívio, uma paz vai tomar conta da sua vida e do seu coração. Espero ter ajudado você, eu e a Camila. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Decida viver debaixo de perdão. E até o nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo sair. Deus abençoe. Olha aí. Tá vendo? Quando eu te controlo. Ai, guri.